Velocidade média é um conceito que não nos é comum. De fato, a gente fala bastante sobre velocidade, mas a gente está muito mais preocupado no dia a dia com a ligeireza das coisas, tá? Ou falando de outra forma, com a rapidez das coisas, do que de fato com a velocidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar quando eu falo de velocidade média, tá? Eu vou sublinhar essa velocidade média que eu coloquei no título. E quando eu falo de velocidade média, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que ela é uma grandeza vetorial. Tá? Então, a velocidade média, ela é a razão entre o vetor, tá, deslocamento, que a gente tinha visto como ΔS, dividido pela variação do tempo, certo? Então, dividido por ΔT. Então, velocidade média é uma grandeza vetorial, tá? Dada pela razão entre o vetor deslocamento e o tempo. A confusão acontece quando se fala em uma tal de velocidade. Eu vou colocar aqui um pouquinho, é assim, ó. Escalar, tá? Escalar. O que acontece? No começo do estudo, a gente vai fazer uma primeira análise da velocidade, tá? E vai fazer um estudo dela em menos dimensões, digamos assim, certo? E para isso, alguns livros de segundo grau explicam as velocidades, as grandezas da cinemática como grandezas escalares. Só que as grandezas da cinemática são grandezas que estão a serviço da descrição do movimento em um espaço tridimensional. São todas grandezas vetoriais. Então, não existe velocidade escalar, não existe deslocamento escalar, tá certo? Eu posso riscar isso aqui, porque isso não existe. O que acontece é o seguinte: existe, tá, uma coisa chamada, em livros em inglês, diz assim, speed, que é velocidade. Essa palavra, para nós aqui, pode ser traduzida, pode ser bem traduzida, tá? Assim, ó. Pode ser bem traduzida como rapidez. Então, imagine que eu queira a rapidez média, né? Então vamos representar isso por Rm, a rapidez média de uma distância qualquer percorrida. Tá? Eu vou representar isso por D. E isso vai ser a razão entre a distância e o intervalo de tempo, né, em que esse movimento ocorreu. Então, alguns livros, né, usam essa velocidade escalar, tá, para representar a rapidez. Outros ainda dão, né, outro conceito. É meio confuso isso. Ainda pode aparecer... outra coisa que pode aparecer por aí também é isso aqui, ó. Que a velocidade média é igual a isso aqui. Isso aqui é outra coisa que está errada, tá certo? A velocidade média, ela é o vetor deslocamento dividido pelo tempo. É uma grandeza vetorial. Não é a distância percorrida dividida pelo tempo. Então, a velocidade média, ela é uma grandeza vetorial da física, tá certo? Uma grandeza que a gente não usa muito no dia a dia, tanto que é uma grandeza que pode ter, por exemplo, valores negativos. A gente não está acostumado a falar sobre velocidade negativa, né? É porque durante o dia a dia a gente fala de fato sobre a rapidez. Então, quando eu quiser obter a velocidade média, eu vou fazer a razão entre o vetor deslocamento e a variação do tempo. Quando eu quiser a rapidez, né,
o que alguns livros chamam de velocidade escalar, aí até pode ser a distância pelo tempo. Então, isso tudo a gente vai ver mais para frente, essa parte de vetores, tá certo? Eu vou fazer aquela primeira análise, tá, sobre a velocidade, mas mesmo assim a gente não vai precisar falar sobre velocidade escalar, tá? Porque ela não existe, e também não vai precisar falar sobre, né, esse tipo de fórmula aqui. Então, para encerrar esse encontro, vamos imaginar o que é, de fato, agora a velocidade média, né? Olha esse nome, velocidade média. Então, vamos imaginar assim, eu tenho um móvel, esse móvel sai desse ponto e vai até esse outro ponto aqui, tá? Essa distância que ele percorreu foi uma distância de 10 metros, tá? E o tempo que esse móvel demorou para percorrer esses 10 metros foi um tempo de 10 segundos. Então, entre o ponto A e o ponto B, haviam 10 metros, e o móvel saiu daqui, chegou em B, em 10 segundos. Qual foi a velocidade média? Velocidade média, né? Velocidade média, 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo ele andou 1 metro, né? A cada segundo andou 1 metro, passou mais um segundo, andou mais 1 metro, né? Até completar os 10 metros em 10 segundos. Tá? Isso é na média, porque pode acontecer um caso diferente. Eu posso ter, né, uma coisa mais ou menos assim. Esse móvel saiu do ponto A, foi parar no ponto B, mas ao invés de andar 1 metro por segundo aqui no início, eu vou andar mais rápido, tá? Até a metade do caminho. E na segunda parte do trajeto, eu vou andar menos rápido. Menos rápido, uma quantidade que compense essa parte em que eu andei mais rápido. Olha, se a gente fizer algo assim, na média, a velocidade vai ser a mesma. A velocidade média desse ponto até esse vai ser igual a 1 metro por segundo. Mas certamente esses dois casos, analisados de uma forma mais criteriosa, são casos bem diferentes. Então, a velocidade média me dá uma média daquela distância. Qual foi a média da velocidade? Eu posso, né, analisar a velocidade desse ponto até esse ponto, ou eu posso, né, cortar isso aqui pela metade, ou vou pegar esse exemplo aqui, eu posso cortar isso aqui pela metade, e agora eu vou analisar somente esta velocidade aqui, e eu vou ter agora essa velocidade média. E eu posso cortar esse ponto, né, e também não vou mais analisar isso aqui, e agora eu vou ter essa velocidade média, e eu posso ir cortando, e cortando, e cortando, e cortando, e vai chegar um momento que eu vou ter quase a minha velocidade instantânea aqui. Mas ainda tem um pequeno tempo ali, então ainda é uma velocidade média, tá certo? Então, para o encontro de hoje, a gente tem esses primeiros conceitos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.